202. Viver em outro mundo. Capítulo 1107. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zhao não fez um movimento nos dois magos. Ele apenas disse, vamos lá. Então depois que disse isso, Zhao foi para os becos. Se Zhao estivesse sozinho, então teria matado os dois magos com sua espada. Mas como Margaret estava com ele, não pôde fazer isso. Ele não estava preparado para revelar suas cartas ainda. Enquanto voavam rápido na rua, Zhao também liberou agulhas voadoras para explorar o terreno circundante. Desta forma, não caminhariam em becos sem saída. Quanto mais Margaret voava ao lado de Zhao, mais curiosa ficava. Ela foi capaz de ver Zhao de repente virarem esquinas de vez em quando. Embora estivessem sendo perseguidos por um grande número de magos e guerreiros, nunca foram impedidos. Zhao parecia estar muito familiarizado com as ruas aqui. Enquanto Margaret estava pensando sobre isso, descobriu que já estavam fora da cidade, na entrada dos túneis de mineração. Porém, à entrada do túnel estava uma cerca que estava escrito Túnel do Exame. Não entre. Margaret não esperava que realmente chegassem neste local. No momento, Zhao balançou sua mão, liberando um feitiço que explodiu a cerca. Então imediatamente entrou voando. Sem nem mesmo ter tempo para processar seus pensamentos, Margaret também entrou voando no túnel. Contudo, ainda conseguia sentir que estavam sendo perseguidos. Ela também foi capaz de ver que não havia nenhum especialista de 5º nível entre eles. O nível mais alto só estava no 4º nível. A força de Margaret era maior, mas não ousaria voltar e lutar contra eles. Isso porque havia muitos. Margaret sentiu que o número de perseguidores não era menos de 50. E não havia apenas magos, havia guerreiros entre eles também. E o pior só estava no 2º nível. Nesta situação, se decidisse lutar, então ela estaria cortejando a morte. Margaret seguiu Zhao na mina, com seus perseguidores logo atrás. Quando estavam na cidade, os magos e guerreiros estavam com medo de destruir alguns edifícios. Mas agora, não se preocupavam mais com isso. Então, de tempo em tempo, magia e ki de espada estavam sendo enviados na direção de Zhao e Margaret. Os dois voaram rápido. Também, como o túnel não seguia em linha reta, o inimigo ainda não havia os alcançado. A energia sombria no túnel aos poucos ficou mais espessa. Embora Zhao já tivesse minerado o mitril fantasma e pegou o pratinha, ainda havia energia sombria remanescente no túnel. Afinal, após muitos anos de acúmulo, a energia não desapareceria em pouco tempo. No entanto, estava claro que nem Zhao e nem os perseguidores se importaram sobre isso. Eles sabiam que esse era o túnel da avaliação. E também, o terreno de avaliação do planeta Tiro era bem conhecido por ser levemente seguro. Alguns dos perseguidores também tinham feito seus exames aqui. Por causa disso, sabiam que não havia tantos perigos com sua força atual. Margaret continuou seguindo atrás da figura de Zhao o tempo todo. Para ser honesto, Margaret foi forçada a aceitar esse arranjo. Ela tinha visto os perseguidores e agora estava ciente que os guardas estavam disponíveis. Com tantas pessoas os perseguindo, essa definitivamente era uma armadilha. Se lutassem na cidade, poderiam ter ferido inocentes ou causado um enorme dano nas propriedades. Quando a hora chegasse e o assunto fosse resolvido, era possível que os três poderes usassem essa desculpa para causar problemas à família Ashley. Pelo menos, não deixariam o campus símbolo ósseo. E Margaret não queria puxar o acampamento neste conflito. Por causa disso, Margaret concordou com o plano de Zhao em ir para os túneis. Eles não só garantiriam a segurança da tripulação, mas também teriam espaço para aniquilar esses inimigos. Mesmo que não pudesse matá-lo com o terreno do túnel, ela pelo menos poderia se livrar de alguns deles. Os dois rapidamente voaram adiante. Seus perseguidores não eram mais lentos que eles. Ambos os lados estavam separados por cerca de 500 metros. Seria impossível se esconder dos magos e guerreiros nesta distância. Contanto que chegassem perto de Margaret e Zhao, magia de rastreio poderia ser usada para segui-los o tempo todo.
Durante os momentos em que conseguiram ver Zhao Ai e Margarete, os perseguidores não puderam deixar de sorrir. Margarete estava seguindo atrás de Zhao Ai. Neste ponto ela não conseguia mais reconhecer o túnel. Ela acreditava que se Zhao Ai deixasse aqui, então ela levaria um longo tempo para retornar. Neste momento, a voz de Zhao Ai foi ouvida. Instrutora, chegamos no túnel de mineração da avaliação. Se certifique de seguir de perto. Margarete assentiu. Quando os dois entraram no túnel escuro, Zhao Ai imediatamente liberou magia negra. Essa magia negra não só tornou a névoa negra mais espessa, mas também podia ocultar sua presença. Depois de liberar essa magia, Zhao Ai rapidamente levou Margarete para se esconder em uma caverna próxima. Então ambos ficaram ali em silêncio. Margarete permaneceu quieta bem ali, olhando seus perseguidores chegarem. Quando os magos e guerreiros entraram, Margarete contou. Havia na verdade 78. Zhao Ai sussurrou, 78 pessoas. 40 magos, 38 guerreiros. 18 no segundo nível, todos guerreiros. 20 magos e 20 guerreiros no terceiro nível. E então 20 magos no quarto nível. Essa não é uma força pequena. Isso não está correto. Também existem dois assassinos. Parece que essas pessoas realmente querem nos matar. Após ouvir Zhao Ai, Margarete não pode deixar de encarar. Ela sussurrou, assassinos. Tem assassinos. Ela falhou sem sentir esses assassinos. Agora que ouviu Zhao Ai, ela ficou chocada. Zhao Ai assentiu e disse, certo, eles estão no terceiro nível. Eles quase escaparam da minha atenção. Eles são bem fortes. Margarete franziu as sobrancelhas. O que devemos fazer agora? Zhao Ai não se virou na direção de Margarete e apenas sorriu levemente e disse, o que faremos? Fácil, certifique-se de que essas 80 pessoas não fujam. Eles se tornarão membros do meu exército de mortos-vivos. Depois disso, Zhao Ai balançou sua mão. Então quando fez seu sinal, uma fenda espacial apareceu ao lado dele. Não levou muito tempo até que grandes quantidades de mortos-vivos saíssem da fenda e avançassem. O que fez Margarete encarar foi o fato de que os mortos-vivos pareciam ser inesgotáveis. Ela tentou contar, mas logo descobriu que havia muitos para fazer isso. Margarete poderia não ter ficado chocada se fosse apenas o número. Mas a coisa mais importante era a força desses mortos-vivos. Eles eram muito fortes. Embora eles fossem piores que magos de primeiro nível, sua força não poderia ser dita como a pior no campo máquina. Os níveis no campo máquina dependiam da teoria mágica. Porém, tal classificação era injusta para os ascendentes dos reinos inferiores. Os ascendentes dos reinos inferiores não tinham estudado a teoria mágica. Por causa disso, era impossível serem magos de primeiro nível imediatamente. Da estimativa de Margarete, os ascendentes dos reinos inferiores deviam ter pelo menos força espiritual de terceiro nível. Foi só porque eles não conheciam a teoria mágica que não foram classificados como primeiro nível. Se não houvesse a teoria mágica, então haveria muitos magos e guerreiros do terceiro nível no campo máquina. Os nativos não teriam como ser mais fortes que os ascendentes. Pode-se dizer que a teoria mágica já estava enviesada contra os ascendentes dos reinos inferiores. Porém, o mundo era injusto. Você não pode culpar ninguém por nascer em um reino inferior. Os céus são inocentes. Esse era um fato. Para Zhao Ai liberar incontáveis mortos-vivos do primeiro nível já era um grande feito. As pessoas do campo máquina não negligenciaram totalmente a magia dos reinos inferiores. Afinal, a teoria mágica absorveu muito da magia deles para ser feita. Portanto, Margarete tinha um entendimento claro quanto à magia dos reinos inferiores. Ela sabia que os magos dos reinos inferiores podiam transformar mortos-vivos em criaturas invocadas. Esse método também podia ser usado no campo máquina. Contudo, ninguém usava esse método já que criaturas invocadas seriam muito fracas. Elas eram quase inúteis. Uma pessoa normal no campo máquina poderia destruir com casualidade 10 criaturas invocadas dessa maneira. Contudo, as invocações de Zhao Ai tinham força próxima dos magos de primeiro nível. Isso deixou Margarete surpresa. Para não dizer pessoas comuns, até mesmo aqueles que tinham cultivado não seriam capazes de enfrentar esses mortos-vivos. Também havia nonos níveis no campo máquina. Porém, não podiam ser chamados de especialistas verdadeiros. Geralmente, as pessoas nesses níveis ou inferior eram chamadas de aprendizes,
mago aprendiz e guerreiro aprendiz. Apenas depois de avançar além do nono nível que a pessoa poderia se tornar um mago de primeiro nível, um mago verdadeiro. Por causa disso, a maioria dos magos de primeiro nível não prestavam atenção em aprendizes. Porém, isso não significa que não tinham nenhuma força de luta. Comparado às pessoas normais, esses aprendizes ainda eram muito melhores. Isso era especialmente verdade para aprendizes de nono nível. Eles estavam próximos de entrar no primeiro nível, então ninguém desprezava sua força. Se o mago de quarto nível fosse cercado por 100 nonos níveis, ele possivelmente seria morto. A maior diferença entre magos aprendizes e magos era que os aprendizes não podiam praticar a teoria mágica. Isso não significava que eles não tinham permissão para estudá-la, era só que sua força espiritual era insuficiente. Contudo, ainda eram capazes de estudar a magia comum. E durante esse estudo, se envolveriam em formações mágicas. Isso os ajudaria no futuro quando fossem estudar a teoria mágica. Pode-se dizer que aprendizes eram inferiores aos ascendentes quando se tratava de força espiritual. Contudo, os aprendizes ainda tinham suas próprias vantagens. Comparado aos ascendentes, eles estavam mais familiarizados com formações mágicas. Mas no final, a força espiritual era o mais importante. Mesmo que um aprendiz fosse adepto em formações mágicas, ele ainda não seria capaz de alcançar o primeiro nível se faltasse a força espiritual necessária. Havia muitos nonos níveis no campo máquina que não foram capazes de avançar para o primeiro nível. Por causa dessa divisão de nível, o número incontável de Zhao-Ai de mortos-vivos do nono nível deixou Margaret chocada. Zhao-Ai não liberou muitos mortos-vivos. Ele parou quando chegou a 10.000. Porém, esses mortos-vivos não eram mortos-vivos comuns. Todos eles estavam usando a armadura óssea. A legião de armadura óssea era a força de elite no submundo. Após chegar no campo máquina, Zhao-Ai não ousou liberar esses mortos-vivos comuns. Isso apenas seria enviá-los para sua morte. Atualmente, a legião de armadura óssea de Zhao-Ai tinha alcançado 30.000. Mas desta vez, Zhao-Ai só escolheu liberar um terço deles. Depois de liberar os mortos-vivos, Zhao-Ai virou sua cabeça para Margaret e disse: Instrutora, vamos sair. Quando matarmos essas pessoas a gente vai saber de onde vieram. Margaret saiu do choque, então se virou para Zhao-Ai e disse: Zhao-Ai, você trouxe todos esses mortos-vivos do reino inferior? Você fez eles? Zhao-Ai assentiu e disse: Sim. Aprendi um método secreto que pode refinar mortos-vivos comuns em níveis avançados. Todos esses mortos-vivos foram feitos por mim. Margaret encarou Zhao-Ai. Sua expressão era bastante pálida quando perguntou: Eles são as pessoas que você matou? Após ouvir Margaret, Zhao-Ai assentiu e disse: Eles são. Mas não todos. Existem muitos que não puderam ser usados porque falhei em refiná-los. A expressão de Margaret ficou pálida. Ela olhou para Zhao-Ai e disse: Quantas pessoas você matou? Zhao-Ai olhou para a expressão de Margaret e não pôde deixar de sorrir levemente enquanto respondia: Seria melhor você não saber. Depois de dizer isso, Zhao-Ai saiu da caverna. Os mortos-vivos já estavam lutando com os magos e guerreiros. Margaret olhou para as costas de Zhao-Ai quando sua expressão ficou feia. Ela acreditou nas palavras dele. Haviam pessoas demoníacas nos reinos inferiores que transformaram as pessoas que mataram em mortos-vivos. Se tal pessoa se juntasse ao campus símbolo ósseo, ninguém sabe se era uma benção ou maldição. Viver em outro mundo. Capítulo 1108. Zhao-Ai estava olhando com calma para a luta acontecendo lá fora. Ele deliberadamente revelou que tinha matado muitas pessoas, então não ficou surpreso que Margaret soubesse. O que queria era ver a reação de Margaret. Margaret estava ao lado de Zhao-Ai. Embora seus olhos estivessem direcionados para a luta dentro do túnel, era possível ver que seus olhos estavam vazios. Era óbvio que seus pensamentos não estavam na luta na frente dela. As palavras de Zhao-Ai lhe deram um grande impacto. Ela não esperava que Zhao-Ai fosse tão casual sobre sua personalidade. Ele realmente foi capaz de refinar muitas pessoas em seus mortos-vivos convocados. Não importa qual reino, tal pessoa era chamada de demônio. Mesmo no reino do diabo, não haviam muitas pessoas como Zhao-Ai. Quando pensou nisso, Margaret não pôde deixar de virar sua cabeça para Zhao-Ai. Neste momento, ele estava focado em olhar para o campo de batalha. Sua expressão parecia um pouco perturbada. Margaret contemplou.
Então apressadamente olhou para o campo de batalha, pensando que os mortos-vivos estavam tendo problemas em lidar com os inimigos. Mas quando viu a situação, ela ofegou. Isso porque os mortos-vivos estavam esmagando os perseguidores. Eles estavam fazendo com excelência. Então porque Zhao Ai parecia perturbado. O que Margarete não sabia era que Zhao Ai não tratava os mortos-vivos como ferramentas. Para ele, eles eram pessoas vivas que tinham sua própria identidade. Eles eram tratados como subordinados de Zhao Ai. Atualmente, ele sentiu a morte de várias centenas de mortos-vivos. Por causa disso, sua expressão ficou séria. A luta não durou muito tempo. Esses mortos-vivos eram as elites de Zhao Ai. Em dias normais, eles ficariam no espaço inferno. Eles não só cultivavam, mas também praticavam formações de batalha e coordenação. Por causa disso, os magos e guerreiros simplesmente não podiam fazer nada além de atacar os mortos-vivos. Em menos de uma hora, os 80 perseguidores foram completamente eliminados. Margarete encarou a performance dos mortos-vivos. A cooperação entre cada morto-vivo foi simplesmente fantástica. Mesmo o melhor exército no campo máquina teria problemas em imitar tal coordenação. Com a luta terminada, Zhao Ai balançou sua mão e recebeu os mortos-vivos. Os mortos-vivos mortos também foram levados de volta ao espaço inferno e foram enterrados embaixo da montanha óssea. Isso se tornou uma tradição entre os mortos-vivos. Depois de recebê-los, Zhao Ai mudou sua atenção para os cadáveres dos magos e guerreiros abatidos. Depois de uma curta pausa, balançou sua mão e cercou aqueles corpos com gás preto. Zhao Ai não usou seu gás preto comum para transformar esses cadáveres em mortos-vivos. Ao invés disso, ele adicionou uma formação de 100 camadas para amplificar o efeito. Zhao Ai originalmente não pretendia passar por tantos problemas. Ele simplesmente podia transformar esses cadáveres em mortos-vivos e jogá-los no espaço. Contudo, o scanner tinha analisado essa formação há muito tempo atrás. Essa também foi a primeira formação de 100 camadas que Zhao Ai aprendeu. Não havia nada de errado em transformar os cadáveres em mortos-vivos usando o método normal de Zhao Ai. Porém, essa formação não só preservaria o intelecto e memória do cadáver, mas também poderia minimizar a perda de força. Por exemplo, se o mago de quarto nível fosse transformado em um morto-vivo usando o método antigo de Zhao Ai, mesmo que fosse melhorado pelo espaço, ele só poderia alcançar a força do nono nível. E no campo máquina, aprendizes de oitavo e nono nível não eram capazes de usar a teoria mágica. Mas se usasse essa formação de 100 camadas, então os mortos-vivos manteriam sua força do quarto nível. Foi por isso que Zhao Ai resolveu usar esse método. E como não queria que Margarete visse sua formação de 100 camadas, decidiu cobrir com uma espessa névoa negra. Logo, Zhao Ai terminou sua magia. Os magos e guerreiros mortos agora estavam de pé com as armas em mãos. Sua força também tinha sido preservada. Mas como não queria que Margarete soubesse sobre sua habilidade, fez os mortos-vivos ficarem na sua forma esqueleto. Zhao Ai imediatamente interrogou os mortos-vivos. Após receber a informação necessária, Zhao Ai se virou para Margarete e disse: Instrutora, a família Ashley tem um rancor contra a família Zhang do Templo do Fogo. Quando ouviu Zhao Ai, Margarete não pôde deixar de encarar. Então sua expressão mudou. A família Zhang do Templo do Fogo. Eles que enviaram essas pessoas? Os mortos-vivos estavam na forma esqueleto, então naturalmente, não podiam falar. Zhao Ai se comunicou com eles usando sua força espiritual. Margarete não foi capaz de ouvir nada. Zhao Ai deu um aceno e disse: Sim. O alvo da família Zhang era você. Assim que lidassem com você, eles trariam uma calamidade para a família Adam. E quando a família Adam e a família Ashley entrassem em guerra, a família Zhang se beneficiaria muito. Margarete bufou friamente e disse: Família Zhang. Então é a família Zhang. Bom. Zhao Ai olhou confuso para a reação de Margarete. Ela olhou para ele e disse: Zhao Ai, não vou esconder nada de você. Sou na verdade a sexta filha do atual patriarca da família Ashley, Thunder Ashley. Minha mãe ascendeu de um reino inferior e casou com meu pai mais tarde. Porém, meu pai não tratou bem minha mãe, fazendo-a ficar depressiva. Quando minha mãe ascendeu, ela se tornou um membro do campus símbolo ósseo. E desde que não queria me juntar às lutas familiares, decidi me juntar ao campus símbolo ósseo também para ser uma professora na academia. E quando era jovem,
Meu pai me mandou casar com o terceiro filho da família Zhang, Zhang Ming. Quando Zhao Ai ouviu isso, seus olhos não puderam deixar de arregalar quando disse: então a família Ashley e a família Zhang têm um relacionamento muito bom? Margaret zombou e disse: não só bom, eles são conhecidos como o nosso aliado mais fiel. Não esperava que esse aliado fosse na verdade o maior inimigo da família. Zhao Ai olhou para Margaret e disse: instrutora, o que você planeja fazer agora? Margaret bufou friamente: o que mais tenho que fazer? Depois que voltar, relatarei isso ao pai imediatamente. Embora não tenha tratado bem minha mãe, ele no final ainda é o meu pai. E sou um membro da família Ashley. Se a família cair, então não terei uma vida boa. Zhao Ai olhou para Margaret e disse: instrutora, sugiro não dizer sobre isso ainda. Ele não acreditaria em você. E mesmo se você disser, ele vai entrar em guerra com a família Zhang? Se as duas famílias entrarem em guerra, então apenas os estrangeiros se beneficiariam. Margaret contemplou. Em seguida, franziu a testa de leve e disse: isso é verdade. Mas se não dizer, então a família Ashley não ficaria em guarda contra a família Zhang. Zhao Ai também franziu a testa. Ele sabia que o que Margaret disse era verdade. Mas se dissessem ao patriarca agora, então a família Ashley estaria em desvantagem com as consequências. Além disso, Margaret já disse que seu relacionamento com seu pai não era bom. Seu pai pode nem mesmo acreditar no relatório. Mas como um patriarca, ele negligenciaria esse assunto completamente. Mesmo que não acreditasse, ele ainda ficaria desconfiado com a família Zhang. Neste caso, seria bom para a família Ashley. Com esse pensamento em mente, Zhao Ai assentiu e disse: lembrar seu pai deve ficar bem. Mas não esqueça, você só está lembrando-o. Não fique com muita raiva da família Zhang e torne o assunto conhecido por todos. A família Ashley não se beneficiaria se uma guerra estourar com a família Zhang. Quando ouviu isso, ela não pôde deixar de franzir a testa. Embora o relacionamento com seu pai não fosse muito bom, ela o conhecia bem. O patriarca atual era uma pessoa independente. Ele não ouviria com facilidade as palavras de qualquer um. Se ela realmente dissesse, então seu pai não acreditaria nela imediatamente. E assim como Zhao Ai disse, eles não deviam espalhar esse assunto. Após pensar sobre isso, Margaret suspirou e disse: tudo bem, vou lidar com esse assunto. Não vou mencionar esse assunto para os outros. Zhao Ai assentiu. Quando viu a expressão de Margaret, sabia que havia algumas questões subjacentes que ele não tinha ciência. No entanto, essas coisas estavam além de suas mãos. Zhao Ai balançou a mão e enviou os mortos-vivos ao espaço. Porém, não houve resposta do espaço, o que surpreendeu. No passado, quando um morto-vivo forte entrava no espaço, uma notificação sempre viria. Mas desta vez, depois que um morto-vivo formidável entrou, não houve nada. Contudo, mudou de ideia quando entendeu o que estava acontecendo. Na verdade, essa não foi a primeira vez que aconteceu. Desde que ele recebeu os mortos-vivos do submundo, o espaço começou a se ajustar. Para o morto-vivo que não alcançou o nível semideus, o espaço atualizaria automaticamente. No entanto, depois que se tornaram semideuses, teriam que contar com seus próprios esforços para progredir. Essa questão também pode se originar pelo espaço tratando os mortos-vivos como uma própria raça independente. No passado, o espaço tratou os mortos-vivos como robôs, permitindo-os serem atualizados. Embora estivesse um pouco desapontado, Zhao Ai aceitou a nova maneira do espaço de lidar com os mortos-vivos. Afinal, foi ele quem pensou nos mortos-vivos como sua própria raça. Portanto, ele não se opôs à decisão do espaço. De fato, parece que o espaço estava se ajustando aos seus desejos. Viver em outro mundo. Capítulo 1109. Vendo Zhao Ai guardar seus mortos-vivos, Margaret começou a relaxar. Ela agora podia confirmar que Zhao Ai não era o tipo de pessoa que matava só para transformá-los em mortos-vivos. Suas ações atuais refletiram o que ele fazia. Quando Zhao Ai terminou de coletar seus mortos-vivos, Margaret se virou para ele. Parecia que ela estava aguardando por Zhao Ai falar. Ele olhou para Margaret e disse: instrutora, parece haver 100 deles. 80 vieram atrás de nós e o resto foi para o hotel de recepção. Eles estão planejando capturar todos nós em uma rede. As pessoas no hotel podem aguentar. Após ouvir Zhao Ai, a expressão de Margaret mudou.
Então ela disse, a recepção deve ter algumas defesas próprias. Mas se o inimigo tiver magos de terceiro ou quarto nível, eles terão dificuldade em se defender. Porém, o Sim está lá, embora não seja muito forte, ainda é um mago de terceiro nível capaz. Devemos voltar rápido. Zhao Ai pensou por um momento e disse, instrutora, tenho uma habilidade espacial. Podemos usá-la para teleportar de volta ao hotel. Porém, assim que chegarmos, minha força seria completamente drenada. Não serei capaz de ajudar a enfrentar o inimigo. Quando Margaret ouviu, seus olhos brilharam. Então disse, bom, então vamos voltar. Não se preocupe com o inimigo, eu posso lidar com eles. Zhao Ai assentiu, então murmurou alguns encantamentos antes de balançar a mão de forma inútil. Logo, uma passagem espacial apareceu. Margaret seguiu logo atrás depois que Zhao Ai entrou. No momento seguinte, os dois já estavam dentro do hotel. Assim que chegaram, imediatamente ouviram as explosões vindo de fora. Zhao Ai fingiu palidez enquanto dizia, instrutora, preciso ajustar minha respiração. Deixarei esse local com você. Margaret assentiu, em seguida se virou e saiu. Logo, ela chegou no salão. Após chegar no salão, Margaret soube de onde as explosões estavam vindo. O hotel, na verdade, tinha uma formação defensiva. As formações mágicas defensivas no campo máquina eram diferentes daquelas nos reinos inferiores. No campo máquina, as formações mágicas defensivas usavam cristais para operar. Por causa disso, a energia usada na defesa era muito mais poderosa que as formações defensivas nos reinos inferiores. Após ver as pedras de cristal, Zhao Ai não pôde deixar de contemplar. Ele não esperava que os cristais dentro do espaço fossem um recurso importante no mundo do cultivo. Margaret olhou para o escudo circulando a recepção. Sim estava parado atrás, ocasionalmente disparando feitiços na direção dos inimigos. Sua aparência parecia carecer de amizade. Porém, a expressão de Margaret não era muito boa. A luta na recepção não tinha a presença dos guardas do planeta Tiro. Isso significava que as pessoas do planeta Tiro podem ter sido compradas. O planeta Tiro era um terreno de mineração importante de Mithril. O controle dos três grandes poderes sobre esse local era bastante rígido. Mas agora, os atacantes estavam na cidade enquanto os guardas não estavam em lugar algum. Isso poderia significar que os guardas foram substituídos, e que foram substituídos pelas pessoas do inimigo. Se este fosse o caso, então essa ação pode não só envolver a família Zhang do Templo de Fogo. A família Zhang não era poderosa o bastante para realizar isso. Porém, todas essas coisas eram apenas especulações dentro da mente de Margaret. Ela não pensou muito a fundo nesta questão. Era impossível a ela descobrir informações relevantes por conta própria. Depois desse pensamento, Margaret começou a se mover. Deve-se saber que Margaret era uma maga de quinto nível. Ela não gostava de lutar e optou por ensinar e pesquisar formações mágicas, mas ainda era mais habilidosa em usar formações que muitos magos. Se esta fosse uma luta comum, então Margaret poderia sofrer uma perda devido à sua inexperiência. Contudo, ela estava em uma posição defensiva, enviando magia em direção aos magos opostos. Esse era um assunto diferente. Ela não podia ser atingida, mas tinha todas as possibilidades para atacar. Naturalmente, foram os atacantes que sofreram perdas. A equipe inimiga também descobriu a aparição repentina de Margaret. Embora não soubessem como ela foi capaz de aparecer aqui, sabiam que o assassinato havia falhado. Seu objetivo principal dessa vez era assassinar Margaret. Eles já haviam cercado ela no bar. Eles até mesmo prepararam um plano B se Margaret conseguisse sair do cerco, então definitivamente retornaria à recepção. Esse era o outro local onde outro lote de emboscadores aguardariam por ela. Mas infelizmente para eles, Zhao Ai de aparência comum que negligenciaram completamente arruinou seus planos. Ao invés de retornar ao hotel, acabaram indo para os túneis de mineração. Com sua principal força perseguindo os dois no túnel de mineração, aqueles que foram deixados para trás decidiram atacar o hotel para matar a tripulação do navio. Contudo, falharam em derrubar a formação defensiva do hotel. No entanto, não ficaram preocupados. Na sua mente, não importa se ficassem presos ali. Afinal de contas, o objetivo principal era Margaret. Contanto que fosse morta, a tripulação ficar viva ou morta não importava.
Mas agora que Margarete apareceu, entraram em pânico. Eles não sabiam por que Margarete estava aqui, mas estavam cientes de que sua operação havia falhado. Com a formação defensiva no local, bem como a presença de Margarete, atacar o hotel não era mais possível. Além disso, eles não podiam atacar por muito tempo. Embora tivessem subornado o oficial da guarnição da região, se os guardas levassem muito tempo para responder, então o oficial da guarnição entraria em problemas. Sem tempo para mudar sua estratégia, os atacantes foram completamente derrotados. Os atacantes se entreolharam antes de seu líder assentir e balançar a mão. Os atacantes imediatamente saíram de cena. Porém, Margarete e os outros não desativaram a formação defensiva. Eles não sabiam se mais um ataque viria. Depois de ver os inimigos recuarem, Sim foi até Margarete e disse: Instrutora Margarete, o que acabou de acontecer? Onde está o Zhao Ai? Sim teve uma impressão muito boa de Zhao Ai. O garoto tinha um bom temperamento e não era arrogante. Margarete soltou um longo suspiro antes de responder: Zhao Ai está bom. Ele só está dentro do seu quarto ajustando sua respiração. A tripulação está bem? Sim assentiu e respondeu: eles estão bem. Porém, alguns deles ainda não voltaram. São aqueles que Zhao Ai levou com ele para fora. Margarete pensou sobre o esqueleto que Zhao Ai fez a tripulação acompanhar. Não devia haver nenhum problema naquele lado. Margarete assentiu e disse: eles devem estar bem. Certo, onde está o Kirk? Sim respondeu: ele deve estar no seu quarto. Eu disse para ficarem em seus quartos e não saírem. Margarete assentiu, então se virou e foi em direção aos quartos. Zhao Ai também estava prestando atenção no que acontecia lá fora. Naturalmente, desde que realmente não precisava estabelecer sua respiração, poderia poupar esforço para olhar a cena. Vendo os atacantes recuarem, Zhao Ai se sentiu aliviado. Então imediatamente informou o morto-vivo liderando a tripulação para voltar. Enquanto isso, saiu do seu quarto, ainda com sua aparência pálida. Assim que saiu, imediatamente viu Margarete, então perguntou: Instrutora, como está a situação lá embaixo? Margarete olhou para Zhao Ai e rapidamente respondeu: está tudo bem. Os atacantes recuaram. Você pode descansar, não precisa se preocupar. Zhao Ai assentiu: isso é bom. Só usei energia demais. Enquanto isso, farei o morto-vivo trazer a tripulação de volta. Margarete assentiu: estou indo ao quarto de Kirk. Você pode vir junto. Zhao Ai assentiu e seguiu Margarete até o quarto de Kirk. Zhao Ai sabia que Margarete agora o considerava um dos seus. Esse era um desenvolvimento bem-vindo. Isso significava que ele podia se mover com mais conveniência na academia. O quarto de Kirk não estava longe do de Zhao Ai. Não levou muito tempo até os dois chegarem. Após bater na porta 2 vezes, Margarete falou: Capitão Kirk, você está aí? É a Margarete. Assim que sua voz desvaneceu, a porta imediatamente foi aberta. Kirk olhou para Margarete com uma agradável surpresa. Ele não pôde deixar de se sentir contente quando disse: Senhorita Margarete, você voltou. Bom, bom. Isso é fantástico. Senhor Zhao Ai, você está aqui também? Bom, essas são ótimas notícias. Margarete assentiu: fique tranquilo, não precisa mais se preocupar. Certo, chame os outros e os reúna no salão de jantar. É quase hora do almoço, deixe todos comerem o que quiser. Kirk assentiu, então começou a chamar os outros. Neste momento, uma sirene foi ouvida. Esta sirene era diferente daquelas na terra, essa era mais incisiva. Então de repente, Sim chegou e disse: Senhorita Margarete, os guardas chegaram. Você quer vê-los? A expressão de Margarete rapidamente ficou feia. Ela acabou de receber 3 ataques hoje, e ainda assim os guardas não apareceram nem mesmo uma vez. E agora que a questão foi resolvida, eles apareceram. Ela zombou antes de ir ao primeiro andar. Zhao Ai não disse nada e apenas seguiu atrás dela. Ele sabia que Margarete estava prestes a dizer palavras desagradáveis. Porém, não a impediu de fazer isso. A família Ashley não era uma pequena influência no campo máquina. Por causa disso, eles precisavam receber as consequências. Se não dissessem nada sobre como a outra parte lidou com esse assunto, então podem parecer fracos para os outros. Viver em outro mundo. Capítulo 1110. Assim que Margarete e os outros chegaram no salão, de repente ouviram uma voz alta e arrogante: onde está seu gerente?
trago agora. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Margaret ouviu isso, seu rosto ficou mais feio. Ela rapidamente caminhou em direção ao salão junto com Sim e Zhao Ai. Depois de chegar no salão e ver os guardas, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Assim como imaginou, o líder dos guardas era um homem gordo de cabeça redonda. Ele era tão gordo que seu pescoço praticamente não existia. Ele tinha 2 pequenos olhos verdes redondos. Seus braços, corpo e barriga eram gordos. Ele parecia com um mascote das almôndegas. Neste momento, Sim deu um passo adiante antes de fazer uma saudação ao gordo. Senhor oficial da guarnição, o que aconteceu para você vir à minha casa acabada? Você me honra muito. O almôndega olhou para Sim. Seus olhos se iluminaram quando disse, Sim, seu velho bastardo. Você tem alguma explicação para fazer? O que acabou de acontecer? Sem nem mesmo esperar a resposta de Sim, Margaret se intrometeu e disse, quem é você para nos pedir uma explicação? É você que precisa explicar para a família Ashley. Depois de ouvir Margaret, o almôndega se virou para ela. Seus pequenos olhos verdes piscaram antes de olhar com intensidade. Ele parecia com um lobo faminto que acabou de achar um carneiro indefeso. O almôndega imediatamente respondeu, quem é esta linda senhorita falando comigo? Bem, sou o oficial da guarnição do distrito ocidental desta cidade mineira. Zhu Dashang. Ah! Após ouvir esse nome, Zhao Ai não aguentou e caiu na gargalhada. Ele olhou para o almôndega e disse, você realmente se chama Grande Intestino de Porco? Sério? Ah! Que nome! Zhu igual porco. Margaret também estava quase rindo, mas aguentou ao ponto onde seu rosto estava corado. Zhu Dashang ficou sem palavras. Seu rosto ficou vermelho. Então disse, meu nome é Zhu Dashang, não Grande Intestino de Porco. Garoto, você está cortejando a morte. Margaret apenas enfrentou a ameaça do almôndega com um bufo frio. Então ele disse, não importa se seu nome é Zhu Dashang ou Grande Intestino de Porco. Onde vocês estavam quando fomos atacados? E agora que aquelas pessoas recuaram, você chega de forma conveniente. Seu sobrenome é Zhu, é um porco real. Você realmente tem a ousadia para nos pedir uma explicação? Zhu Dashang não esperava que Margaret fosse tão indelicada. Ele ficou atordoado por um momento antes de bufar repetidamente enquanto dizia, você é apenas uma instrutora insignificante da academia. O que te dá coragem para falar comigo? Após ouvir isso, Zhao Ai não pôde deixar de suspirar. Ele agora tinha certeza que a família Zhang tinha contratado esse oficial almôndega. Zhao Ai tossiu levemente e disse, oficial da guarnição. Por favor, permita-me interromper. Essa é a instrutora Margaret da nossa academia. Ela também é a 6ª senhorita do patriarca da família Ashley. As pessoas acabaram de tentar assassiná-la. O senhor pensou sobre o que aconteceria se a 6ª senhorita da família Ashley fosse morta aqui. A família Ashley deixaria esse assunto de lado. Mesmo que o senhor tenha um apoiador, eles têm coragem para ofender toda a família Ashley. Se ele estivesse falando, Zhao Ai pode não ter dito essas palavras adicionais. No entanto, precisou elaborar mais para que Dashang não perdesse nenhum detalhe. Quando Zhu Dashang ouviu Zhao Ai, seu rosto originalmente vermelho ficou pálido. Assim como Zhao Ai disse, ele se tornou oficial da guarnição porque seu cunhado era um bispo do Templo do Fogo. Embora um bispo não fosse muito poderoso, ele tinha o bastante para colocar Dashang como oficial de guarnição do Distrito Ocidental no planeta Tiro. Mesmo que Dashang fosse estúpido como um porco, ainda conhecia a família Ashley da Igreja Sombria. E eles não eram uma pequena força no campo máquina. Mesmo que seu cunhado fosse um bispo, até ele não ousaria entrar em guerra com a família Ashley. Com esse pensamento em mente, Dashang não pôde deixar de limpar o suor frio. Ao mesmo tempo, estava amaldiçoando a pessoa que o subornou. Eles não lhe disseram o verdadeiro status de Margaret, eles só declararam que ela era uma instrutora da academia. Por causa disso, não se importou com as repercussões. Com as palavras de Zhao Ai, Dashang ficou com medo. Zhu Dashang limpou o suor frio, então se virou para Margaret com uma voz atordoada. Cumprimento a senhorita Margaret. Senhorita, eu realmente sinto muito por não saber que você estava aqui. O que aconteceu hoje foi verdadeiramente infeliz. Acontece que era o exercício trimestral das tropas da guarda. Peço que a senhorita me perdoe por esse erro. Margaret bufou friamente. Oficial Zhu, não importa o que aconteceu, eu fui atacado aqui.
Você negligenciou seu dever e isso é um crime. Então como podemos resolver esse assunto? Você ainda me pede para compensar pelo que aconteceu? Dashang rapidamente respondeu, não ousaria. Só segui o procedimento normal e planejo interrogar todos na cena. Não ousaria deixar a senhorita Margaret sofrer uma perda. Senhorita, tenho certeza, depois que voltar, acharei o culpado. Zhao Ai assentiu. Embora o oficial Almôndega fosse idiota, não era o bastante para revelar algo. Além disso, sua resposta e desculpa foram calculadas. Zhao Ai foi até o lado de Margaret e sussurrou, instrutora, não é hora de fazer outro inimigo. Então recuou após dizer isso. Margaret aguentou a raiva após ouvir Zhao Ai. Então ela disse, como esse é o caso, não vou dizer nada. Porém, você precisa me dar uma resposta. Ou então, a família Ashley com certeza vai investigar. Zhu Dashang limpou o suor e então disse, sim, sim. Senhorita Margaret pode ficar tranquila. Margaret bufou antes de se virar e partir. Naturalmente, Zhao Ai seguiu ela de perto. Dashang começou a relaxar depois que ela saiu. Enquanto limpava outro lote de suor, se virou para Sim e disse, irmão Sim, você protegeu a senhorita Margaret. Por isso, devo te agradecer. Se eu realmente permitisse a morte dela, então realmente estaria acabado. Sim sorriu amargamente e disse, senhor oficial da guarnição, mesmo eu não estava ciente do status da senhorita Margaret. Só realizei minhas responsabilidades aqui. Agora que penso sobre isso, foi bastante assustador. Se a senhorita Margaret sofresse um acidente em minha supervisão, então até mesmo meus ossos velhos não seriam capazes de apaziguar a família Ashley. Enquanto limpava mais uma vez seu suor, Zhu Dashang disse, em todo caso, preciso agradecer você desta vez, irmão. Tudo bem, preciso voltar e ver quais bastardos decidiram nos causar problemas. Então correu para fora. Embora fosse disforme, não era lento. Em um piscar de olhos, entrou no seu carro e logo, o veículo foi visto em alta velocidade. Vendo Zhu Dashang escapar, Sim zombou e murmurou, obrigado, Ump. Você acha que pode escapar da retaliação da família Ashley? Porco estúpido. Depois que disse isso, Sim saiu do salão. Antes desse evento, Sim realmente não sabia dos status de Margaret. Se Zhao Ai não dissesse, então ele nunca teria pensado que a instrutora comum da academia era na verdade a sexta senhorita da família Ashley. Com tal status extraordinário, uma pessoa sem importância como ele não podia se dar ao luxo de ofendê-la. Margaret chegou rápido no salão de jantar. Neste momento, Kirk e a tripulação já estavam lá. Depois que Margaret e Zhao Ai apareceram, aqueles que estavam nervosos começaram a se acalmar. No momento, Sim se aproximou de Margaret e disse, senhorita Margaret, este velho estava alheio ao seu status. Me perdoe se ofendi você. Margaret balançou sua cabeça e disse, senhor Sim, você não precisa se desculpar. Em vez disso, eu preciso te agradecer. Se não fosse por sua ajuda, a tripulação poderia ter acabado em perigo. Quando disse isso, eles de repente ouviram passos. Margaret e Sim se viraram para a fonte. A tripulação que saiu com Zhao Ai voltou. A tripulação estava escondida com o esqueleto em um pequeno beco por 2 horas. Embora estivessem com medo, o esqueleto permaneceu imóvel, então não ousaram sair. Assim, depois que o esqueleto saiu do beco, souberam que o perigo havia passado. Portanto, imediatamente seguiram atrás e retornaram à recepção. Assim que estavam na frente do hotel, o morto-vivo desapareceu. E depois que entraram no hotel, foram informados por um robô para irem ao salão de jantar. Quando Zhao Ai viu eles entrarem, sorriu para eles e os conduziu para o salão. E após ver que Zhao Ai e Margaret estavam seguros, a tripulação se sentiu aliviada. Eles fizeram uma saudação aos dois antes de entrar no salão de jantar. Vendo que Margaret estava prestes a dizer algo, Zhao Ai deu um aceno antes de sentar. Margaret olhou para ele e não disse nada. Embora ela olhasse de forma favorável para ele, ela sabia que não seria bom ser entusiasmada neste momento. Depois que todos sentaram, Margaret olhou para todos e disse, foi um dia muito perigoso. Eu e o Zhao Ai fomos atacados lá fora e até o hotel foi sitiado. Felizmente, com a ajuda do Sr. Sim, fomos capazes de sobreviver. Também, não precisam mais se preocupar.
Haviam 100 atacantes desta vez. 80 deles foram mortos por mim e os Zawai nos túneis de mineração. Além disso, a ajuda da família chegará amanhã. Após ouvir Margaret, todos comemoraram. No entanto, Sim ficou surpreso. Ele tinha lutado contra os atacantes, então sabia quão forte eram. Ele não esperava que houvesse 100 deles ao todo. Isso era equivalente à força de um pequeno poder. Mas o que deixou Sim ainda mais surpreso foi Margaret matando 80 deles. 80 especialistas no terceiro e quarto nível não podiam ser subestimados. Margaret era apenas uma maga de quinto nível enquanto Zawa estava no primeiro nível. Sim ficou muito curioso sobre como eles foram capazes de matar 80 especialistas. Margaret aguardou os outros se acalmarem antes de continuar. Foi uma experiência aterrorizante, mas espero que não haja nenhum perigo de agora em diante. Chamei todos ao salão de jantar hoje para que possamos aproveitar uma boa refeição e recuperar do choque. Senhor Sim, terei que incomodar você. Se você tiver algo delicioso, por favor sirva. Sim riu e disse, o resultado de hoje é uma ocasião alegre. Esse é destino. Este velho cuidará de tudo. Pessoal, aguardem por um momento. Então imediatamente depois de dizer isso, Sim se virou e saiu. Margaret se virou para os outros e disse, tudo bem, como ainda precisamos esperar os pratos, terei que pedir a todos para beber alguns copos. Não precisam ser educados. Capitão Kirk, Zawai, Sr. Ken, Sr. Jing, por favor sentem-se comigo. Tenho algo para dizer. Zawai, Kirk, bem como o primeiro e segundo imediato sentaram na mesa que Margaret estava de pé. Depois que todos sentaram, Margaret disse, o assunto de hoje foi muito perigoso. Preciso agradecer o Sr. Zawai. Se você não estivesse aqui, então poderíamos ter sofrido um acidente. Zawai sorriu e disse, instrutora é muito educada. Agora sou um membro da família Ashley. Naturalmente, farei o meu melhor para ajudar. Também, se não fizesse um movimento naquelas pessoas, então eu seria morto. Margaret balançou a cabeça e disse, mesmo que você diga isso, ainda preciso te agradecer. Se você não estivesse aqui, as pessoas teriam morrido. Você pode ficar tranquilo. Depois que você retornar para a academia, você definitivamente receberá a melhor nota. E assim que entrar no campus símbolo ósseo, você receberá o melhor tratamento. Zawai sorriu levemente e disse, então terei que agradecer a você, instrutora Margaret. Margaret assentiu e disse, Zawai, em quanto tempo você acha que poderá sair da academia? Você deve estar ficando mais familiarizado com a densidade daqui, certo? Não deve demorar muito até você se adaptar completamente. Zawai assentiu, certo. Assim como a instrutora disse, estou começando a me ajustar à densidade do campo máquina. Devo ter me acostumado completamente em alguns meses. Depois de ouvir isso, Margaret deu um aceno e disse, quando retornarmos à academia, te darei alguns materiais para ler. Eles serão sobre o campus símbolo ósseo. Espero que você possa entender o que significa estar no acampamento. Logo após dizer isso, robôs chegaram no salão e começaram a servir a comida. A atmosfera dentro do salão de jantar ficou animada. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.